Você já colheu da horta aquele tomate de aparência perfeita, vermelho vibrante e beijado pelo sol? E ao prová-lo, ele era uma decepção aguada? Situação familiar, não é? Parece que você fez tudo direitinho, mas a doçura e aquele sabor intenso de tomate simplesmente não estavam lá. Hoje vamos mudar isso. Vou te revelar 7 segredos testados e aprovados que vão te ajudar a cultivar não apenas tomates vermelhos, mas verdadeiramente doces e suculentos. E acredite, alguns desses métodos farão você repensar o manejo dos seus tomates. Nada de química complexa, apenas técnicas inteligentes e simples. Muitos acreditam que a doçura do tomate é apenas uma questão de variedade. Basta comprar sementes com nomes como mel de ouro ou gigante açucarado. E pronto, problema resolvido. Mas isso é apenas metade da verdade. A variedade, sem dúvida, é importante, mas ela apenas define o potencial. O verdadeiro e profundo sabor do tomate nasce do equilíbrio correto entre açúcares e ácidos dentro do fruto. E o mais importante, podemos e devemos influenciar esse equilíbrio em cada etapa do crescimento. É exatamente isso que vamos fazer hoje. Então, vamos começar pelo mais fundamental. O segredo número 1 é o sol certo. E eu sei o que você pensou. Capitão óbvio, tomates adoram sol. É verdade, mas o diabo, como sempre, está nos detalhes. Não se trata apenas de um lugar com luz. Para que um tomate fique doce, ele precisa acumular açúcares. E açúcares são o resultado da fotossíntese. Simplificando, a planta usa a energia da luz solar para transformar substâncias simples em energia para si e, o mais importante para nós, em doçura para os frutos. Pois bem, para este processo, não basta apenas luz. São necessárias no mínimo 6, e idealmente 8 horas de luz solar direta por dia. Não difusa, não em meia sombra, mas sim direta. Se seus tomates recebem sol apenas pela manhã ou algumas horas depois do almoço, eles, claro, vão crescer e amadurecer. Mas eles vão gastar toda a energia no crescimento e sobrevivência, e não restará força para a sobremesa em forma de açúcares. No final, você terá aquele sabor de supermercado, bonito, mas vazio e meio ácido. Por isso, antes de aplicar qualquer outro truque, simplesmente observe seu terreno. Onde o sol incide por mais tempo. É lá que está o lugar VIP para seus futuros campeões de doçura. Isso não é apenas uma dica, é a base das bases. Sem sol suficiente, todos os outros esforços renderão apenas metade do efeito. Certo, o sol já está resolvido. Agora, passemos à verdadeira magia e ao primeiro truque que talvez não esperasse. O segredo número 2 é a rega inteligente. E aqui, preste muita atenção. Para que os tomates fiquem bem doces, é preciso regá-los menos. Pode parecer estranho, mas já explico tudo. O momento mais importante chega quando os frutos nas suas plantas já se formaram e atingiram o tamanho ideal da variedade, mas ainda estão verdes ou apenas a começar a ganhar cor. É precisamente agora que deve reduzir conscientemente a rega. Não parar completamente, mas sim reduzir a sua frequência e quantidade. A sua tarefa é criar para a planta um ligeiro e controlado déficit de umidade. O que acontece nesse momento? O tomate recebe um sinal de alerta. Atenção, seca à vista. A água está a acabar. Precisamos garantir a sobrevivência da nossa descendência. E o que é que ele faz? Ele deixa de investir energia no crescimento de massa verde e começa a transferir ativamente todos os açúcares e nutrientes acumulados das folhas diretamente para os frutos. O seu objetivo é tornar os frutos o mais concentrados e atraentes possível para quem os comer e, assim, espalhar as sementes. Como resultado, obtemos um sumo não diluído em água, mas sim um sumo concentrado, espesso e doce dentro de cada tomate. Em vez de aguados, teremos uma estrutura densa e carnuda. Sim, as folhas podem murchar ligeiramente no calor. Isso é normal. O importante é que elas se levantem novamente ao final do dia.
Esse pequeno estresse é exatamente o que separa um tomate simplesmente vermelho de um tomate verdadeiramente açucarado. Excelente! Você aprendeu a regar corretamente. Agora, vamos alimentar nossos tomates para que eles nos recompensem com doçura. O terceiro segredo é a dieta certa. E aqui, assim como nos humanos, diferentes fases da vida exigem menus diferentes. No início do crescimento, quando o arbusto está desenvolvendo sua massa verde, ele precisa de nitrogênio. É o material de construção para folhas e caules. Mas assim que os frutos se formam e começam a crescer nos ramos, as necessidades da planta mudam drasticamente. É aí que muitos cometem o erro principal. Por hábito, continuam a fertilizar os tomates com adubos nitrogenados, como infusões de grama ou esterco de gado. O resultado? A planta continua a engordar, produzindo folhas enormes e novos brotos laterais, e simplesmente não sobram forças para os frutos. Eles ficam pendurados, amadurecem, mas permanecem ácidos. O segredo é, na fase de enchimento e amadurecimento dos frutos, retirar o nitrogênio e fornecer o elemento principal da doçura, o potássio. O potássio é, em essência, um transportador. Ele age como um pequeno caminhão que coleta todos os açúcares produzidos nas fábricas das folhas e os transporta para o depósito, nossos tomates. Quanto mais potássio, mais rápido e eficiente é esse processo. O que fazer? Mude para adubações potássicas. O método mais simples e popular é a infusão de cinzas de madeira. Use um copo de cinzas para um balde de água, deixe em infusão e regue na base da planta. Ou use fertilizantes comerciais onde na fórmula NPK, a letra K tem o maior valor, como o monofosfato de potássio. Uma ou duas dessas aplicações, com um intervalo de 10 a 14 dias, e você verá com seus próprios olhos como o sabor da sua colheita melhora significativamente. Já limitamos a rega, adubamos corretamente. Agora é a hora do método mais, digamos assim, inusitado. O quarto segredo pode parecer um pouco cruel, mas é incrivelmente eficaz. Vamos submeter a planta a um estresse físico leve, mas muito direcionado. Lembram-se da nossa lógica com a rega? Quando a planta se sente em perigo, toda a energia vai para os frutos. Aqui o princípio é o mesmo, mas o sinal para o tomate será ainda mais potente. É como se estivéssemos a dizer-lhe: amigo, o teu tempo está a acabar. É hora de pensar na descendência. E ele, obediente, direciona todos os seus recursos para tornar os frutos o mais nutritivos possível. O que fazer na prática? Há um truque antigo e muito eficaz. Quando os frutos do segundo ou terceiro cacho já estiverem bem desenvolvidos, segure cuidadosamente o caule principal da planta, um pouco abaixo desses cachos, e, levemente, com muito cuidado, gire-o no eixo, como se estivesse a torcer roupa, mas com um esforço mínimo. A sua tarefa é ouvir um estalo leve, quase imperceptível. Não deve quebrar, apenas fraturar ligeiramente as fibras internas. Este microdano não matará a planta, mas será um poderosíssimo sinal de alerta para ela. Ela irá instantaneamente mudar todos os seus processos internos do crescimento para a maturação. Todos os açúcares, todos os nutrientes se concentrarão nos tomates. Sim, isto soa um pouco bárbaro, mas o resultado, um sabor concentrado, intenso e doce, justifica plenamente este truque astuto. Bem, já abordamos o sol, a água, a nutrição e até mesmo o estresse. Agora, vamos falar sobre os vizinhos. O quinto segredo para tomates doces reside no companheirismo adequado no canteiro. Sim, as plantas podem influenciar o sabor umas das outras, e isso não é misticismo, mas ciência. Algumas plantas liberam substâncias voláteis especiais no solo e no ar, os fitoncidas. Essas substâncias podem afastar pragas, melhorar a estrutura do solo e, o que é mais interessante para nós, influenciar diretamente a composição química dos frutos vizinhos, tornando seu sabor mais vibrante e intenso.
Quem é, então, o melhor amigo para o tomate doce? O campeão indiscutível nesse quesito é o manjericão. Essa erva aromática não é à toa que se combina tão bem com tomates na salada caprese. A amizade deles começa já no canteiro. O manjericão, crescendo ao lado dos pés de tomate, afasta algumas pragas, como a mosca branca, e seus óleos essenciais, na opinião de muitos jardineiros, tornam o sabor dos tomates mais profundo e doce. Outro excelente vizinho são as tagetes. Elas não só embelezam o canteiro, mas também desinfetam o solo de nematóides, vermes microscópicos que danificam as raízes dos tomates. Raízes saudáveis são a chave para uma boa nutrição, e uma boa nutrição, como já sabemos, é o caminho para uma colheita doce. Assim, ao plantar tomates, não se esqueça de lhes arranjar um par de vizinhos aromáticos e úteis. Excelente! Chegamos à reta final. O segredo número 6 é um tempero pequeno, mas muito importante para o solo, que praticamente todo mundo tem na cozinha. Estou falando do simples bicarbonato de sódio. Você pode estar se perguntando, mas o que o bicarbonato tem a ver com isso? A resposta é simples. Uma das razões pelas quais os tomates ficam ácidos é a acidez elevada do próprio solo. Mesmo que você faça tudo certo, se o solo do seu terreno for ácido, os tomates terão dificuldade em acumular açúcares suficientes. Eles estarão lutando para sobreviver e não para desenvolver sabor. É aqui que o bicarbonato de sódio, ou hidrogenocarbonato de sódio, cientificamente, entra em cena para nos ajudar. É um alcalino que ajuda a neutralizar de forma suave e rápida o excesso de acidez na zona da raiz. A planta para de gastar energia lutando contra um ambiente desfavorável e a direciona para a formação de uma colheita de qualidade. Como usar? É muito simples. Na fase de amadurecimento dos frutos, quando os tomates já estão avermelhando ativamente, você pode realizar 1 ou 2 regas adocicadas. Dilua meia colher de sopa de bicarbonato em 10 litros de água e regue os pés das plantas, diretamente na raiz, com cerca de meio litro por planta. Outra opção é a pulverização das folhas com uma solução fraca de bicarbonato, 1 colher de chá para 10 litros de água. Isso não só ajudará a deixar os frutos mais doces, mas também servirá como uma excelente prevenção contra a requeima. Um método simples, barato e muito eficaz para adoçar um pouco a sua colheita. E, finalmente, o 7º e último segredo. Ele está ligado ao momento mais gratificante, a colheita. Você pode fazer tudo perfeitamente, mas um único erro nesta etapa pode anular todo o seu esforço. O momento e a forma corretos de colher podem tanto fixar toda a doçura acumulada, quanto fazê-la desaparecer. Muitos jardineiros, especialmente quando o tempo piora, colhem os tomates ainda meio verdes, ou até completamente verdes, para que amadureçam em casa, na janela. Sim, eles vão ficar vermelhos, mas nunca ficarão doces. Todo o processo de acúmulo de açúcares acontece apenas no pé, enquanto o fruto está ligado à planta-mãe. Um tomate colhido apenas muda de cor, mas seu sabor permanece herbáceo e ácido. Portanto, o segredo principal é deixar o tomate amadurecer completamente no pé, até a sua máxima maturação. Colha-o quando ele tiver adquirido uma cor intensa e uniforme, característica da sua variedade. O momento ideal para a colheita é um dia quente e ensolarado. É justamente nesses dias que a concentração de açúcares nos frutos atinge o seu pico. Tomates colhidos pela manhã, após uma noite fresca, ou em dias chuvosos, serão sempre um pouco mais aguados e menos doces. E mais um pequeno detalhe: colha o tomate com o pedúnculo, ou seja, com o cabinho. Assim, ele dura mais tempo e conserva melhor o seu aroma e sabor. A paciência nesta última etapa é a sua garantia de que você desfrutará de um sabor verdadeiramente rico, ensolarado e adocicado, pelo qual trabalhou durante todo o verão. Então, qual é o grande segredo? Onde reside a magia que transforma um tomate comum em um tomate incrivelmente doce?
Ela está na combinação de duas coisas aparentemente contraditórias: estresse e cuidado. O efeito mais potente vem do segundo segredo, a rega inteligente. Quando seus tomates já atingiram o tamanho ideal, mas ainda estão verdes ou apenas começando a avermelhar, reduza conscientemente a rega ao mínimo. Sim, as folhas podem murchar um pouco durante o dia, e isso é perfeitamente normal. A planta recebe o sinal. Chegou a seca. É hora de direcionar toda a energia para o amadurecimento das sementes e tornar os frutos o mais atraentes e nutritivos possível. Neste ponto, o tomate começa a bombear ativamente açúcares e matéria seca para os frutos, e não água. É assim que enganamos a natureza a nosso favor, obtendo um sabor concentrado e não aguado. E se, exatamente neste momento, você aplicar o terceiro segredo e fertilizar o tomate não com nitrogênio, mas com potássio, você duplicará esse efeito. O potássio funciona como um transportador, que ajuda a levar todos os açúcares acumulados das folhas diretamente para os frutos. Você não está apenas forçando a planta a produzir açúcar, você a está ajudando a entregar esse açúcar no lugar certo. Este é o grande segredo para o sucesso. Então, como podem ver, um tomate verdadeiramente doce não é um acaso, nem depende apenas de uma variedade sortuda. É o resultado do seu cuidado consciente. Máximo de sol, rega inteligente no limite do estresse, uma adubação potássica adequada e colheita no momento certo. Essa é a fórmula simples para tomates incrivelmente saborosos. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Espero que esses segredos o ajudem a cultivar os tomates mais doces da sua vida. Se essas dicas foram úteis para você, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas dicas e truques para a sua horta. E agora, uma pergunta para vocês. Quais são os seus próprios segredos para cultivar tomates super doces? Compartilhem suas experiências nos comentários. Vamos juntos criar a melhor coletânea de dicas.